Havia muitas formas possíveis de começar a mensagem dessa noite. E eu tinha pensado em começar de uma forma que iria prejudicar muitos de vocês, porque iria fazer com que algo insuportável ficasse na mente de vocês e não saísse de lá, pelo menos até o fim desse mês. Mas eu pensei, eu não vou fazer isso, eu não posso ser grosseiro a ponto de colocar na cabeça de pessoas que estão lá para ouvir a palavra do Senhor algo que depois fique ali e não consiga tirar. É por isso que eu decidi que eu não vou começar a mensagem, essa primeira mensagem de Natal desse ano de 2019, cantando a música da Simone. Então eu não vou fazer isso para que você não fique com essa música na cabeça. Porque se eu cantasse, você ia ficar com ela, pensando nela. Aí eu pensei, não, eu não vou cantar para que ninguém fique pensando na música que eu não cantei. E aí, porque senão você ficaria bravo. Porque a gente sabe que é o tipo de música que quando entra na cabeça da gente não sai mais. Ela fica ali, ela impregna. Então eu pensei, não, eu não vou fazer isso, tá ok? Então quero começar essa mensagem, que vocês reconheçam a bondade do meu coração por não ter feito isso. Ninguém agora vai poder dizer que está pensando nessa música, porque está chegando o Natal. 2019 está acabando, e o tempo passa muito rápido, a Bíblia diz isso, os dias voam, a gente vai envelhecendo, não tem jeito, a gente olha para o espelho e os sinais estão lá, cada vez mais evidentes de que o tempo está passando. E hoje eu quero começar falando, nessa primeira mensagem de Natal de 2019, sobre a perspectiva de um Deus que não falha. Isso para nós é importante porque nós estamos inseridos numa cultura que trabalha contra isso. Deixa eu explicar mais ou menos isso. Quantas vezes você já ficou esperando alguém que disse que chegaria, sei lá, às 10 e não chegou às 10? Quem aqui já teve que ficar esperando alguém que não cumpriu o horário com você? Alguém já passou por isso? Quantas vezes você passou por isso? Na vida. Você saberia dizer quantas vezes você ficou esperando alguém? E deixa eu contar aqui uma coisa. Eu sou extremamente chato com o horário. Porque se eu tenho um compromisso marcado para as 10, eu não chego às 10. Porque eu penso, se o compromisso está marcado para as 10 ele começa. Não significa que eu tenho que chegar às 10. Então, se eu tenho um compromisso às 10, eu chego pelo menos 10 para as 10. Para que às 10 o compromisso aconteça. Mas você já deve imaginar que na maioria das vezes o que acontece, eu estou lá 10 para as 10, chega 10 horas e nada. Quantas vezes você ouviu alguém dizendo assim, pode ficar tranquilo que eu vou aparecer? Eu não vou falar de serviços domésticos para não falar mal de nenhum tipo de profissão. Mas há algumas profissões que você sabe, se ele diz que vai, ele não vai. E se ele diz que vai chegar a tal hora, você já espera assim. É igual até aquele pessoal que vai instalar coisa em casa e fala assim, o nosso horário, senhor, é do meio-dia às 6. Geralmente eles vão chegar às 7h30 da noite. Eu já falo, não era do meio-dia às 6, está corrido hoje, senhor. Ah, então tá bom, mas eu fiquei aqui. Ou então você liga lá às 5h30 e fala assim, olha, eu estou aqui esperando a tarde toda, eu cancelei todos os meus compromissos e até às 6. Senhor, nós tivemos um problema, senhor, e o técnico não vai poder ir hoje, senhor. Podemos remarcar para amanhã? Pode, mas que horário? Das 8 às 6, senhor. Tá, mas que horário das 8 às 6? Qualquer horário, senhor. O senhor vai ter que ficar em casa o dia inteiro esperando o técnico chegar, senhor. Mas eu já fiquei hoje. Sim, senhor, é assim. O senhor quer marcar, senhor? Tá, mas para que horário? Das 8 às 6, senhor. Qualquer horário, senhor. Nós estamos inseridos numa cultura que nos ensina a não acreditar em promessa. Nós estamos inseridos em uma cultura que quando alguém promete alguma coisa, você já fica com o pé atrás. Um outro exemplo disso talvez seja a forma como nós nos relacionávamos com os nossos pais e como os pais se relacionam com seus filhos. Quantas vezes nós ouvimos nossos pais falando, na volta a gente compra. E a volta nunca existiu, não teve volta.
A gente está esperando a volta. A gente está pensando assim, a volta de quem? Na volta de Jesus? É isso? Que na volta de Jesus a gente vai comprar. Uma grande crise que muitos filhos têm com seus pais reside no fato de que muitos pais não cumprem as suas promessas. Eles dizem que vão fazer e não fazem. E aquilo que eles dizem que não vão fazer, fazem. Uma outra coisa. Quantas vezes você ouviu, por exemplo, alguém dizendo assim: ano que vem tem aumento, o ano que vem pode ficar tranquilo que tem aumento. E aí, só que aí tem um problema. O ano que vem é muito relativo, porque 2030 pode ser o ano que vem que a pessoa está falando, porque 2020 é o ano que vem, mas 2030 vem também em algum momento. Uma outra coisa, ano que vem, a gente estava bem, a gente já estava fazendo as pazes. A gente já estava, Natal agora, o Natal já dava para comemorar em família, mas aí o que tem o ano que vem de novo? Tem eleições de novo. Aí, agora que a gente estava ficando todo mundo de bem, vem eleição de novo. Aí vai todo mundo brigar de novo. Não tem jeito, chega o ano que vem, imagina o inferno que vai ser grupo de WhatsApp. Vai ser uma desgraceira. 2020 é o ano de jejum e oração, porque a gente vai ter que aguentar essa coisa de política. E aí tem uma outra coisa. Você já sabe que grande parte das promessas que vão ser feitas em campanha, vão ser feitas o que com elas depois? Elas vão ser totalmente esquecidas. Por quê? Porque a gente sabe que está no plano fazer promessa que não se pode cumprir. É promessa apenas para tentar ganhar voto da gente que vai cada vez mais desacreditando de promessa. Então nós vivemos numa cultura que nos ensina o seguinte: não acredite naquilo que as pessoas falam. Porque elas falam qualquer coisa para conquistar a sua confiança e depois elas simplesmente vão pisar em tudo isso. Não confie, não invista a sua vida, tome muito cuidado, porque falar até papagaio fala. Tenha muito cuidado. Nós estamos inseridos nesse tempo em que a cultura nos ensina a não acreditar naquilo que nos é falado, naquilo que nos é prometido. O problema disso é que nós estamos agora diante do Natal. E o Natal nada mais é do que uma celebração em que nós relembramos um Deus que sempre cumpre as promessas que faz. Só que Deus cumpre as promessas de uma forma um pouco diferente daquilo que nós esperamos que Deus faça. E como nós estamos inseridos nessa cultura que nos faz desacreditar de promessa, nós também estamos sempre olhando agora para Deus e para a palavra com um pé atrás. Mas será mesmo que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que iria fazer na minha vida ou através da minha vida? Será mesmo? Será que a gente pode colocar a vida em confiança diante da palavra porque Deus prometeu, mas será que na minha vida isso vai dar certo? Nós hoje vamos ver dois textos importantes para a gente analisar o quanto Deus cumpre as suas promessas, mas que forma Deus faz isso, gerando inclusive crise naquele que é o receptor da promessa dele. O primeiro texto é um texto clássico de Natal, está em Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deixa eu contextualizar. No tempo do profeta Isaías, o país, Israel, estava numa desgraceira total. Eles estavam prestes a serem levados para o cativeiro. A Babilônia ia invadir o país, destruir tudo e levar o povo cativo. E no meio dessa balbúrdia toda, Deus faz essa promessa. Mas imagine você vivendo numa época ruim, desgraça atrás de desgraça acontecendo, a esperança indo para o ralo, mas de repente vem um profeta e diz: mas eu vou dar um sinal para vocês, há um sinal de restauração. Duas coisas importantes vão acontecer como um sinal de restauração de Deus agindo em favor do seu povo. Primeira coisa que vai acontecer, e aí já não ajuda muito, porque a promessa começa com Deus dizendo que vai acontecer o quê? A virgem vai ficar grávida. Olha, Deus,
no quesito, vamos falar um pouco sobre a anatomia humana, vamos falar um pouco sobre... então, porque assim, Deus, tem um casal, né? Tem um casal. Aí, como é que a gente vai dizer isso? O casal, eles se abraçam muito forte, sabe, longamente, e como consequência desse abraço bem forte, assim, tem que abraçar forte, aí a menina, né, no caso, a moça, ela fica grávida, né? Eu estou dizendo isso para o senhor porque o senhor mandou uma promessa aqui meio estranha. Não sei se o senhor está até, não sei se o senhor colocou isso, até escreveu isso mesmo. O senhor está falando aqui que a virgem vai ficar grávida, só para mas a título de curiosidade mesmo. É isso mesmo que o senhor vai fazer? É isso mesmo. Então tá. Aí a gente tem que confiar nisso. Tem que confiar nisso. Então a gente vai viver na esperança de que a virgem vai ficar grávida. É isso mesmo, né, Deus? Só para falar para o pessoal aqui, porque o pessoal está perguntando. Eu mesmo estou acreditando, viu, Deus? O senhor pode ficar tranquilo que eu estou acreditando, mas o pessoal no bar lá não está muito... A gente tá, o grupo do WhatsApp aqui tem a tia Clotilde já tá falando que não vai. A tia Clotilde, então, mas só posso garantir para o pessoal que vai? Não, pode garantir. Ok, Deus, mas tem uma outra coisa que o senhor falou aqui, que o filho que vai nascer da virgem, da virgem mesmo, né, Deus? Só a título de curiosidade aí, mas é isso mesmo. O menino que vai nascer vai chamar Emanuel, né? Emanuel. O senhor está sabendo o que significa Emanuel, né? Porque não sei se o senhor sabe, porque tem um livro interessante para o senhor comprar. Tem na Saraiva, que é o significado dos nomes. Aí a mulherada grávida compra para saber significado de nome, para dar significado de nome legal, para não dar uns Jezabel sem querer. Um Jezabel. Então o senhor, que nesse livro, só para curiosidade, nesse livro está dizendo que Emanuel significa Deus conosco. Então, mas é isso mesmo o nome, é esse mesmo nome. Então tem um problema aí, senhor. Então nós estamos diante de um problema. Não sei se o senhor lembra. Quando a gente estava lá, o povo de Israel no deserto, o Senhor estava com a gente. Mas a gente pecava tanto, que a gente chegou para Moisés e falou assim, Moisés, não dá para você pedir para Deus não ir com a gente? Vamos fazer o seguinte, Moisés, Deus vai lá no monte e fala com você. Você vai lá no monte e fala com Deus. Deus não vem aqui, não vem aqui. A gente fica aqui, Deus fica lá, fala com você. O que Deus falar para você, você vem e fala para nós aqui. Porque a gente está achando, Moisés, que se Deus ficar junto da gente, ele é tão santo, e a gente tão ruim, que ele vai fulminar a gente. Então, o senhor não lembra que nós fizemos um trato de que o senhor ficava lá e a gente ficava aqui, não tinha esse negócio aí? Mas aí agora o senhor está falando do Emanuel, que é Deus conosco. O senhor vai quebrar a promessa do senhor para fazer uma promessa, é isso? Então o senhor está fazendo uma promessa de que vai quebrar a promessa. Está meio complicado isso. Senhor, relações públicas o Senhor não está trabalhando bem. Eu não sei qual anjo o Senhor está colocando aí como relações públicas, mas me parece que nós temos um ruído nessa comunicação aqui. Essa promessa aqui, não sei. Imagine você vivendo em Israel nessa época e ouve uma promessa como essa. Você diz, olha, tem dois problemas aí. Uma virgem fica grávida, e pelo que a gente saiba, virgem não fica grávida. E, em segundo lugar, o Emanuel, que é Deus conosco, que a gente não tem interesse em Deus conosco, porque Deus conosco sempre foi sintoma de Deus vai estar perto, ele vai ver quem a gente é, e vendo quem a gente é, vai fulminar a gente. Veja que o texto fala de uma promessa espetacular de Deus. Mas pensando no lado estritamente humano, a gente começa a ficar naquela situação... Se Deus resolver fazer o que Ele está dizendo que vai fazer, vai complicar muito para a nossa vida. E isso acaba se espalhando em todas as áreas da nossa existência. Algumas orações que nós fazemos nesse sentido são extremamente perigosas. Por exemplo, quando eu oro para Deus dizendo, Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Isso é extremamente perigoso pelo simples fato de nós não termos noção exata do que Deus quer fazer da nossa vida. Porque se eu sei que Deus quer fazer da minha vida algo que eu gostaria que Deus fizesse, então não teria problema em orar isso. Mas vamos combinar que muitas vezes, na maioria das vezes, se não todas as vezes, o que Deus quer fazer da nossa vida não é nem de longe o que a gente gostaria que Ele fizesse dela.
E aí a gente entra numa profunda crise. Mas para a gente entender isso, vamos para o texto onde essa promessa se cumpre, que é um texto conhecido que a gente celebra no Natal, que está lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. O texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse texto agora está acontecendo cerca de 700 anos depois do primeiro texto. Ou seja, Isaías, o profeta, está vivo? Não. A geração seguinte de Isaías está viva? Não. Netos? Não. Bisnetos? Não. Trisnetos? Tataranetos? Não. 700 anos. Já deu tempo suficiente para as pessoas desacreditarem da promessa, dizendo assim: uma promessa como aquela, vamos combinar, não era para se cumprir mesmo. Imagina, tem um pessoal que foi bobo de acreditar em Isaías. Olha, Isaías foi até um grande profeta, mas nessa ele chutava umas bolas no ângulo, mas essa aqui ele chutou na lateral e acertou a cabeça de alguém que estava na arquibancada, porque o cara profetizou que uma virgem iria conceber, né? Tá vendo? Passaram aí 600 anos, 650 anos e não cumpriu, porque não vai cumprir. Mas, de repente, um texto simples, e Mateus escreve isso, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Olha, o nascimento de Jesus foi assim. Maria estava lá, e antes de ter relacionamento íntimo com José, a quem ela estava prometida em casamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 700 anos depois, quem estava lá já tinha morrido, mas há uma questão importante nesse texto. Deus não tinha se esquecido da promessa que ele tinha feito. Deus não tinha deixado de lado os seus planos, mesmo com o tempo passando, mesmo com os séculos passando. E aí nós temos nesse texto algumas coisas que vão complicando a história. Porque, vamos para a continuação do texto. Por ser José, e eu acho que no Natal a gente devia valorizar um pouco mais José. Porque José é um daqueles heróis esquecidos da Bíblia que a gente não fala muito. Porque José, o marido lá da Maria, por ser um homem justo, veja como esse cara era fantástico. Porque ele era noivo de Maria, estava prometido em casamento. E aí, de repente, ele recebe um telefonema em casa. Ou então, melhor, Maria aparece lá. Ô, Maria, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, amor. Eu vim aqui falar um negócio legal para você. Olha, tem uma novidade, José, para contar que você não vai acreditar. Não vou. O que foi? Chuta. Mas chuta mesmo. Pode. Chuta, ó. Eu não sei, Maria. Você ganhou alguma coisa? Ah, então. Aí, já está no caminho, ó. Ó, daqui a pouco você acerta. O que você ganhou? Ganhou um presente? Presentão. Não. Mas aí. Porque presentão que você ganhou, sabe, ganhou, sei lá, alguma coisa para o nosso casamento? Até é. Esperava até ganhar depois do casamento, mas vai vir antes aí. Olha aí que legal. Aí vai vir antes. Você não José, você não notou que eu estou diferente? Aí José já fica naquele desespero, porque quando uma mulher diz, eu não notou nada diferente, o cara já começa, ele pensa, agora é o momento que eu posso morrer. Agora é aquele momento pré-morte, que dependendo do que eu falar, acabou a vida. Você não está notando nada diferente? Não, Maria, sei, você está estranha. Então, José, ontem eu chorei assistindo Linha Direta. Não sei. Então, José, que eu tô grávida. Que isso, Maria? Você tá grávida? Falei que era coisa maravilhosa. Mas, Maria, mas a título de curiosidade, o casal, ele se casa, ele abraça. Mas eu sei, José, mas pode ficar. Eu sabia que você ia pensar essas coisas de mim, José. É do Espírito Santo. É de quem?
Espírito Santo. Mas qual é o Espírito Santo? Não conheço. Esse rapaz é vizinho? Não, José, Espírito Santo, o Espírito Santo. Ah, Maria, quer dizer que antigamente o Espírito Santo ele vinha e ele dava força, por exemplo, para Davi matar Golias. Agora ele engravida as pessoas. Exatamente. Então tá. Aí, ele pretendia fazer o quê? Anular o casamento secretamente, porque ele pensou, olha, até a história até é interessante, mas acho que para mim não dá. Para mim, realmente não vai dar uma coisa dessa. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O Senhor vem em sonho e confirma a história de Maria. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí José pensa, então beleza. Então, vida que segue, vou esperar a criança nascer e depois a gente casa. Não vai casar aí grávida, tal. Vamos esperar nascer. Agora você imagina José. Aí José tem que comunicar à família. Imagine José procurando os pais. Pai, mãe, eu vim aqui contar um negócio para vocês que vocês não vão acreditar. Eu duvido que vocês vão acreditar, porque vocês não têm fé. Vocês não têm fé. Aí José conversando com o pai dele, eu esqueci o nome do pai dele, o José pai. Pai, você não sabe o que aconteceu. O que foi, filho? Maria, o que aconteceu com ela? Está grávida. Mas, filho, a educação que a gente te deu não foi essa, filho. Você vai envergonhar. Não, pai, o senhor pode ficar tranquilo. Não sou o pai. Não, obrigado, o senhor me deixa muito mais tranquilo falando uma coisa dessa. Mas quem que é o pai? Você conhece o pai? Eu conheço, você também conhece. Mas quem que é o pai? O nosso Deus. Josefina, vem aqui. Vem aqui ver o que esse moleque está falando. Aí a Josefina vem, o que foi? Maria está grávida. Ai, José, ele não é o pai, Josefina. Eu sempre desconfiei dessa Maria. Eu falava para você que não era menina para você. Tinha gente muito melhor na vizinhança. Eu falei para você namorar a Clotilde. Tá aí, moça casta. Não, mas é pior. Josefina. Ele está falando que o pai é o Espírito Santo. Aí a Josefina já passou mal, a pressão já foi 22/14, já deu aquela desgraceira, porque ninguém estava acreditando na história. Veja que a gente talvez tenha uma dificuldade com as promessas de Deus, porque a gente pensa assim, quando Deus resolver cumprir o que ele prometeu, todos os problemas vão estar resolvidos. A Bíblia diz, de jeito nenhum. Às vezes, pelo simples fato de Deus estar cumprindo a promessa dele na sua vida, a sua vida vai virar do avesso e vai se tornar uma grande bagunça. Não porque Deus não nos ama, não tem cuidado da gente, mas porque ele está cumprindo aquilo que ele disse que iria cumprir. E isso para nós é importante porque faz com que a gente viva uma parte importante do nosso relacionamento com Deus, que é o temor. O temor não tem a ver com medo, tem a ver com aquela sensação de um profundo respeito e reverência, dizendo, Deus, faz em nós a tua vontade, mas Deus, jamais esqueça da tua misericórdia para conosco. Porque quando a gente olha para a Bíblia e vê a história de homens e mulheres sendo usados pelo Senhor, a gente fica com um profundo medo. Eu conheço pessoas que dizem isso com muita convicção e seriedade, e assumem isso diante de Deus, dizendo, eu tenho medo de orar, porque eu sei que de repente eu posso orar, Deus ouve a minha oração e vai querer usar a minha vida, e eu não sei se eu estou querendo assumir o ônus de ser usado por Deus em algumas coisas. É um profundo temor, porque a gente olha para a Bíblia, vê a vida, e imagine como é que fica a vida de José e Maria depois desse acontecimento. Para você se lembrar de como isso está acontecendo, tempos depois, Jesus já está no seu ministério, ele falando contra líderes religiosos, sendo duro contra líderes religiosos, até que chega um momento que alguns líderes religiosos dizem assim para Jesus, Jesus,
O senhor vem falando aí esse discurso de moralidade, está falando que nós não somos o que somos, mas a gente gostaria até de dizer uma coisa para você, Jesus. Nós, no entanto, diferente de você, não somos filhos da prostituição. Falaram isso para Jesus. Ora, se falaram isso para Jesus, só falaram isso para Jesus quando ele tinha mais de 30 anos, porque Jesus passou a vida ouvindo isso. Ah, Jesus, vem com esse discursinho mequetrefe aí de moralidade. Quem o Senhor pensa que é? A gente conhece a história da sua família. Ou você acha, Jesus, que aquela conversinha de gravidez pelo Espírito Santo, a gente engoliu aquilo? Olha, Jesus, desculpa, o seu pai, um panaca, acreditou nessa história, mas a gente não. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor é filho da prostituição. É extremamente duro o que estão dizendo para Jesus. A vida de José e Maria passa a ser uma vida extremamente complicada diante de padrões que nós conhecemos como os padrões normais no mundo em que nós estamos inseridos. Deus cumpriu a promessa? Deus cumpriu a promessa. Mas veja como nós, seres humanos, devemos estar atentos em temor diante de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, fortalece a nossa vida, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós carecemos do Senhor todos os dias. Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor, que o Senhor vai cumprir as promessas do Senhor. Nós queremos confiar nisso, mas nos dá força para resistir quando o Senhor estiver fazendo isso, para que a gente não acabe fugindo do próprio cumprimento da promessa que o Senhor está fazendo. Aí o texto continua dizendo assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque Deus está cumprindo o que disse que iria fazer. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O fato de Deus estar cumprindo uma promessa não tira de nós o peso de suportá-la quando isso acontece. Nós devemos orar para que Deus cumpra aquilo que Ele disse que cumpriria em nossa vida e faça de nós instrumento da vontade dEle? Sim, essa deve ser uma oração de um cristão, mas uma oração em temor. Nós não podemos perder o temor e a reverência daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Tudo isso acontece porque Deus está zelando por sua palavra. E Deus sempre faz o que é necessário para cumpri-la. A Bíblia então diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Demorou 700 anos. Foi muito complicado. Extremamente complicado. Muita coisa sem explicação. Muita gente envolvida na história sem conseguir explicar de maneira convincente, a não ser pela fé, o que estava acontecendo. Deus usando pessoas, transformando a vida de pessoas, mudando histórias, apenas para que ele se tornasse o Emanuel, Deus conosco. Deus fez isso pelo simples fato de que ele queria se aproximar de mim e de você. Deus queria tornar-se próximo. O profundo amor de Deus fez com que ele transformasse vidas e histórias de uma tal maneira que essas vidas foram totalmente mudadas de um jeito que nós não gostaríamos que acontecesse conosco. Aquele menino que nasce numa manjedoura, nasce para morrer numa cruz, porque Deus resolveu tornar-se próximo de nós. Deus resolveu fazê-lo viver a vida que a gente não consegue viver e morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Deus cumpre as promessas que faz, mas isso não exclui o temor de sofrê-las quando elas vêm. O problema é que culturalmente,
quando a gente fala sobre isso, nós transformamos, pela própria história da nossa cultura, o Natal numa época extremamente comercial. O Natal tem muito mais a ver com a celebração de que o ano está acabando, e aí a gente fica com aquele discurso piegas, por exemplo, do renovar das esperanças. A pergunta que nós precisamos fazer é: qual esperança? Qual? O renovar de qual esperança, em que sentido e para qual direção? A esperança de que as coisas vão ser diferentes com a gente fazendo tudo exatamente igual? Ou definitivamente a esperança de Deus agindo na história, Deus intervindo na história, transformando o nosso coração, transformando a nossa vida e definitivamente fazendo com que a gente viva de uma maneira diferente, diferente de tudo como a gente viveu até hoje? Esse é um dos grandes desafios. Imagine você exatamente nesse momento no lugar de Maria e José, com uma criança deitada na manjedoura e pensando exatamente o seguinte: e agora? E agora? Porque uma coisa é uma gravidez que vem sem esperar. A outra coisa é uma gravidez que vem sem esperar e que você não tem como explicar. Imagina José colocando no grupo do WhatsApp da família: nasceu! E a maior parte da família dizendo assim: eu não vou visitar. Eu não vou visitar. Porque eu não vou corroborar com essa história. Isso é uma vergonha para a nossa família. E nesse mesmo momento, Deus está sorrindo para José. Porque no Natal, a gente precisa aprender também que não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito. Importa é o que Deus diz. Nós não podemos viver baseados na expectativa que as pessoas têm sobre nós, mas no que Deus quer a nosso respeito. O que significa dizer que se você viver a fé na forma como a Bíblia diz que a fé deve ser vivida, você será ridicularizado. Mas isso não importa. No Natal nós celebramos a vida de pessoas que foram ridicularizadas naquele momento, mas que são celebradas por sua fé e por sua história até o fim da história. Homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus e disseram: não importa o que a cultura vai dizer, não importa o que a sociedade vai dizer, importa a obediência a Deus. E pela obediência a Deus nós vamos até as últimas consequências. José fez isso. Maria fez isso. Isaías fez isso ao profetizar algo inimaginável. Imagina Isaías recebendo essa palavra do Senhor e dizendo: Senhor, é isso mesmo que eu tenho que dizer? É muito similar, e quando eu me lembro dessas histórias de promessas, aquela promessa, a história de Noé. Noé foi um desses caras que Deus dá a ele um trabalho que ele diz: Senhor, o senhor tem certeza? Porque quando você olha para a Bíblia, até a época de Noé não tinha chovido. Chuva não era uma... Ah, vai chover. Vai chover, o que vai acontecer, Noé? Vai chover. O que é isso aí? Ah, cai água do céu. Ah, vai cair água do céu. Quer dizer que vai cair água. Vai cair água. E por que você está construindo aí esse monstro aí, esse barcão aí? O que é? Isso aí é barco que você falou que chama, né? Não, isso aqui é arca. A arca que você está construindo aí. Por quê? Não, porque vai encher tudo. Ah, vai encher tudo. Vai encher? Vai encher. Mas vai encher até onde? Até o tornozelo? Não, vai encher até o maior monte vai ficar debaixo d'água. Então, não é legal. Então você está dizendo que Deus apareceu, né? Deus só para... Mas a título de curiosidade. Não é... Você é meio chegado nos produtos da videira aí, né? Não, porque... contam por aí, estão falando por aí que você é meio chegado num Cabernet Sauvignon, safra 6.000 antes de Cristo, né? Uma safra boa que foi. Me parece aí que você tem uns históricos, né? Só para... Quando Deus falou isso daí, não é? Você tava... Foi que horas? Foi às 8 da manhã ou foi às 8 da noite, já depois daquela massa com vinho? Mas para a gente saber mesmo, só para a gente ter uma ideia... Porque você está falando que Deus falou que vai cair água do céu, né? E aí vai encher tudo, vai encher tudo. E aí, se a gente não entrar na arca, a gente vai morrer? Vai morrer. Ah, tá. Mas você vai colocar quem aí na arca, Moisés? Não colocar todos os bichos. Vai colocar todos os bichos. Vai encher de bicho a arca. Vou encher de bicho. Vai entrar todos os bichos mesmo? Vai entrar? Vai entrar todos os bichos aí.
Então tá bom. Então beleza. Aí Noé entra na arca. Aí, para piorar, depois que ele entrou na arca, demorou uns 7 dias para chover. Imagina o pessoal, ei, Noé, não, já tá aí. Como é que tá aí dentro? Tá gostoso? Os bichos estão defecando muito, só. Mas para saber como é que tá o sistema de esgoto aí da arca, tá funcionando? Que deve estar um cheiro, hein, Noé? Imagine o Noé, coitado. Porque ele entra na arca, aí ele olha para o céu, tem uma nuvem. Mas será? Amor, vem aqui. O que você acha, hein? Aí passa dia. Aí vem um dia que dá uma nuvenzona. Ele fala, hoje vai, a nuvem vai embora. Eu falo, mas, gente, esse vento atrapalhou. Mas se parar de ventar, chove. Se parar de ventar, olha. Ele assistia a Maju Coutinho todo dia para ver se ela falava que ia chover e nada disso. Uma seca desgraçada. E o pessoal lá falando, não é, era o vinho mesmo, não é? E a virgem vai conceber. Qualquer cristão e qualquer cristã que não estiver disposto às últimas consequências na sua ação e na sua crença ao servir a Deus, deveria dizer que o Natal é uma grande mentira. Porque o Natal começa com a notícia de que a Virgem concebeu. Isso nunca foi, não é e nunca será normal. Mas Deus não precisa da normalidade humana para cumprir as suas promessas. Deus realiza a vontade dele. A nossa oração simplesmente é: Deus, faz em nós a tua vontade, mas tem profunda misericórdia na nossa vida quando isso acontecer. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela. E pedimos que o Senhor nos ajude a viver para a honra e glória do teu nome, crendo nas promessas do Senhor todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.